não errou quanto aos efeitos da austeridade nos países em dificuldades. Temas para a opinião de José Sócrates. José Sócrates, muito boa noite. Vamos começar precisamente pelas várias entrevistas que foram dadas por Pedro Passos Coelho, pelo menos foram dadas duas entrevistas. Pedro Passos Coelho, na sua opinião, ele fez ali algumas críticas, nomeadamente em relação ao passado. Pedro Passos Coelho teve ou não acesso antempadamente aos números do déficit da dívida pública de 2010? Ora bem, Cristina, deixe-me fazer uma observação genérica sobre a entrevista, porque verdadeiramente, olhando para a entrevista, não se percebe bem a razão de ser daquela entrevista. Porque o Primeiro-Ministro não tinha nem uma mensagem, nem nenhum ponto de vista novo sobre a governação, nem tinha assunto. Verdadeiramente, a sensação que fica de quem vê aquela entrevista é que o Primeiro-Ministro não tinha nada a dizer. E isso reflete também um pouco aquilo que é a agenda política governamental, que é paupérrima, que está reduzida às questões financeiras. Nem educação, nem saúde, nem ciência, nenhum outro assunto, nem Europa. Mas, enfim, isso tem levado a que todos, perante o vazio da entrevista, se tenham ocupado ao longo destes dias na difícil tarefa de extrair dali alguma coisa. Ora bem, eu gostaria de fazer três comentários. E o primeiro comentário é justamente sobre essa matéria que a Cristina refere, porque se trata de uma falsidade. O Sr. Primeiro-Ministro ensaiou uma nova teoria geral explicativa e justificativa do falhanço do programa. Diz ele que isso se deve ao programa inicial. Porque o programa inicial, utilizando aquela nova linguagem que o Primeiro-Ministro decidiu utilizar e que tem um vocabulário próprio de outras profissões, mas que ele importou para a política, diz ele, de uma forma muito curiosa, que o memorando estava bem desenhado, mas mal calibrado. Estamos a falar, Bom, estamos a falar de um vocabulário, digamos, muito extravagante que o Primeiro-Ministro costuma usar. Mas, para além disso, diz o Primeiro-Ministro, e tudo isso se deve ao facto de não conhecermos o déficit de 2010. E conhecia ou não o déficit de 2010 naquela altura? Acontece que em matéria, a política tem a ver com a matéria de opinião. Deixemos os factos de lado e não tentemos torcer os factos para contar uma bonita história. A verdade é que o governo da altura e a oposição conheciam o déficit de 2010, que foi reportado ao Eurostat. Eu tenho aqui, aliás, aquilo que foi a notificação do INE do déficit de 2010. E essa notificação é de 23 de abril de 2011. Está aqui preto no branco. O Sr. Primeiro-Ministro faltou à verdade quando disse que não conhecia o déficit de 2010. Qual seria o intuito, na sua opinião? Eu tento levar isso para um lapso. O Sr. Primeiro-Ministro teve um lapso. Um lapso que deve ser, digamos, corrigido, porque isso não se faz. Porque quando alguém pretende justificar os seus insucessos, argumentando que quem falhou, afinal, foi quem o antecedeu, está-se a desprestigiar ele próprio e desprestigiar o cargo de Primeiro-Ministro. Eu acho que ele, a única interpretação que posso tirar é que ele o fez involuntariamente, oxalá, porque se não o fez involuntariamente é pior. Mas, verdadeiramente, o que temos aqui é que o Primeiro-Ministro pretende não assumir as suas próprias responsabilidades. Quer dizer, o programa falhou, não foi por nada disso, não foi por estar bem desenhado ou mal desenhado, porque o memorando inicial não foi aplicado. O programa falhou por causa da estratégia liderada pelo Sr. Primeiro-Ministro de ir além da Troika. Portanto, houve um afastamento daquilo que estava previsto. Houve de tal forma um afastamento que aplicou o dobro da austeridade que estava previsto. Ora, quando um programa é alterado de forma tão substancial para levar ao dobro da austeridade, isso significa um outro programa. Verdadeiramente, nós não podemos dizer se o programa era bom ou mau, porque ele nunca chegou a ser aplicado. Foi aplicado um outro programa que é da responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro. Na sua opinião, nada tem a ver com uma questão de calibragem. Não tem nada a ver com calibragem, tem a ver com estratégia. Antes, os números conhecidos em relação a 2010 apontavam para um déficit de 8,6% e para 92,4%. Depois foi revisto em 23 de abril de 2011. Portanto, isso era conhecimento do Primeiro-Ministro. E mais tarde ainda pela Isso é muito desagradável, mas eu tinha que fazer esta correção porque o Sr. Primeiro-Ministro não tem razão. E utilizou uma falsidade levando as pessoas ao engano. A verdade é que isso não existiu e por isso merece ser retificado.